pelo Senhor. E nessa cidade do lixo existe um lugar, existe uma igreja. Pode passar a próxima foto? Essa daí é a Igreja da Caverna, é muito conhecida. Em 2017, houve um atentado terrorista aí, uma pessoa explodiu uma bomba, 25 irmãos morreram durante um culto que estava acontecendo ali, porque assim, realmente é muita perseguição. Só para vocês terem uma ideia do nível de perseguição que a gente encontra ali. Os ônibus que nós estávamos usando para fazer o transporte do aeroporto até a igreja, do aeroporto até o acampamento, etc., precisava de ter uma escolta da polícia e precisava de ter um homem armado dentro do ônibus, porque nós éramos cristãos. Porque nós estávamos correndo risco de vida, simplesmente pelo fato de ser cristãos, andando ali naquele lugar. No dia 19 de maio passado, uma bomba explodiu perto de um dos lugares que nós tivemos 3 dias antes. Então, realmente é uma realidade muito diferente, mas a gente vê um povo, essa igreja aí é uma igreja que comporta cerca de 12 mil pessoas. E, recentemente, eles tiveram um culto, porque eles têm vários locais de reunião dentro dessa caverna. E eles conseguiram reunir 70 mil pessoas num culto de adoração ao Senhor, num lugar onde é proibido você evangelizar uma outra pessoa. Pode passar o vídeo para que a gente possa ver. Então, no lugar onde a gente vê isso, no lugar onde você vê as pedras mortas ali das pirâmides, por outro lado você vê as pedras vivas, uma igreja que está crescendo, uma igreja que está avançando. Está havendo um grande avivamento no meio dos países árabes. Essa igreja, a igreja que eu fui conhecer, não é essa igreja da caverna, é uma outra igreja do pastor Samé Maurice. E esse pastor também, ele tem uma grande igreja ali na cidade de Cairo. É uma igreja que tem 11 mil membros, num país onde é proibido pregar a palavra. E aí fica aquele questionamento nosso, fala assim, mas como está acontecendo? Por que está acontecendo um avivamento aí no meio de um povo que não conhece a Deus, que na verdade, no meio de um povo que persegue os cristãos? Eu vou compartilhar aqui alguns testemunhos com vocês. Uma das primeiras chaves, a oração. É um povo que ora. Quando eles começaram, o pastor Nader, que é o pastor de jovens lá, ele falou que há 20 anos atrás, eles começaram a orar pelo país, eles começaram a orar pela nação, porque como eles eram proibidos de pregar o evangelho, eles falaram assim, nós queremos, Senhor, que Tu te reveles para a nossa nação. E eles começaram a orar, e sabe o que começou a acontecer ali, gente? Jesus começou a aparecer para as pessoas. O pastor Samé fala que uma vez ele estava na casa dele, bateu alguém na porta da casa dele, falou assim, você que é o pastor Samé? E ele ficou preocupado de falar se ele era crente ou se ele não era, se ele era o pastor ou não, mas ele tinha que falar a verdade, falou assim, sim, eu sou o pastor Samé. Ele falou, por que você quer? Ele falou, Jesus apareceu para mim e mandou eu vir aqui até a sua casa para você me falar dele. E coisas como essa começaram a acontecer por causa desse mover de oração. Gente, sabe, existem muitas pessoas que tiveram e têm experiências ali de ter uma revelação de Jesus tão profunda, e essa revelação desencadeia uma outra situação que eu acho que também é uma chave. Eles entenderam que eles precisam viver a vida cristã de uma forma radical e de não negar a fé, ainda que isso custe a sua própria vida. Eles estão dispostos a morrer por causa de Jesus. E eu acho interessante, né, porque 1 Coríntios 1,18 fala, certamente a palavra da cruz é loucura para aqueles que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. E uma das coisas que eu pude perceber ali, eles estão vivendo, eles estão lidando com esse poder, e esse poder, na verdade, ele é fruto da ação da cruz nas suas vidas, de viverem dia a dia, dispostos a morrer por causa do evangelho, dispostos a morrer por causa do Senhor. Eu quero falar de um testemunho que me impactou bastante, que foi de um homem que a família dele tinha uma empresa, ele era empresário, a família dele tinha muitos recursos, e ele se converteu, entregou a sua vida para Jesus. E aí um dia a sua mãe foi até a casa dele e falou assim, olha,
colocou um talão de cheques de um lado e colocou uma outra folha do outro lado e falou assim: olha, se você negar Jesus, você vai ter todo o dinheiro que você quer, todo o conforto que você necessita. Mas se você não quiser, você vai ser deserdado. E ele tomou a decisão de seguir a Jesus. Eu falei: eu abro mão de tudo, eu abro mão da família, eu abro mão do dinheiro, eu abro mão da minha posição na empresa, mas eu não abro mão de Jesus. É fácil falar assim, né, quando a gente não vive a situação. Mas eu quero que você pense, você se colocando nessa condição. E aí você vai entender por que esse país está vivendo um mover tão grande de avivamento, sabe? A mãe dele chegou uma vez e falou assim para ele, falou: então tá bom, todos os credores da empresa agora vão mandar bater aqui na sua casa, cobrar de você. Todas as dívidas da empresa, todos os credores passaram a cobrar lá a casa dele, passaram lá na casa. Ó, nós viemos aqui receber mas eu não sou nem sócio mais, eu fui deserdado. Não, mas sua mãe falou que é você que tem que pagar a conta. Como que eu vou pagar se eu nem recebo, não tenho dinheiro? Pressão, pressão, pressão para que ele negasse a Jesus. E um dia, um dos credores chegou e falou assim: mas por que você não nega Jesus? Você que é uma pessoa que tinha conforto, você que tinha uma pessoa que tinha honra, tinha o respeito da sua família, e hoje você está sendo perseguido, por que você não abre mão de Jesus? E ele simplesmente pegou um copo, colocou um chá, colocou um cubo de açúcar, mexeu, e ele disse para ele: tomou o chá? E ele falou assim: e aí, o que você achou? Tá bom de açúcar o chá? E o credor falou assim: uai, não sei, foi você que bebeu, não posso falar como que está o chá, foi você que bebeu. Ele falou: é isso, você precisa provar Jesus, porque quem prova sabe do que eu estou falando. É disso que você precisa. A mãe desse homem falou assim: esse rapaz aí não quer desistir mesmo, ele quer entregar a vida dele para Jesus. Ok. Falou para ele: filho, seu irmão vai ficar noivo, você não quer ir na festa? Pelo menos na festa você vai aparecer. E ele falou: claro, mãe, eu vou na festa do noivado do meu irmão. E ele foi. E quando ele chegou lá, não era a festa do noivado. A mãe tinha contratado alguns homens para matá-lo, porque ele decidiu ser cristão. E ele apanhou, queimaram ele com cigarro, torturaram ele, quebraram o maxilar dele, para que ele negasse Jesus. Só que ele conseguiu fugir. Ele fugiu ali para o Egito, e foi lá para a igreja do pastor Samé, conheceu essa igreja. E ele estava numa crise, ele começou a pensar, falando: meu Deus, mas por que está acontecendo tudo isso comigo? Eu perdi família, eu perdi dinheiro, eu perdi empresa, eu perdi tudo, eu não tenho nada. E ele começou a questionar, e o discipulador dele começou a orientá-lo, falou assim: olha, nós precisamos orar. E ele levava ele para as reuniões de oração, e ele foi em uma delas. Ele teve uma experiência tão forte, ele começou a chorar. Ele fala ali no testemunho dele que ele ficou mais de 1 hora chorando. E o discipulador querendo saber o que estava acontecendo com ele, até que chegou um momento que ele chega e fala assim: olha, Jesus apareceu para mim. Porque ele questionava em todo esse momento, falou assim: poxa, será que Deus me ama? Será que Jesus me ama? Por que ele permite essas coisas acontecerem comigo? E nessa visão que ele teve, ele viu Jesus ali na cruz, e Jesus ali da cruz falava para ele: eu te amo. E essa experiência que ele teve, essa revelação da cruz, respondeu todos os questionamentos que ele tinha, respondeu todas as dúvidas, tirou toda aquela angústia do coração dele, porque a revelação da cruz, quando entrou na vida dele, transformou a sua vida, transformou a sua forma de pensar, e ele estava ali dando testemunho. Ele falou assim: é muito difícil, faz 10 anos que eu não vejo ninguém da minha família, mas eu estou aqui servindo ao Senhor em fidelidade. Um povo que sabe o que é morrer por causa de Jesus. Um povo que sabe que é renúncia. E
presenciando esse e tantos outros testemunhos, amados. Foram dezenas de testemunhos dessas pessoas que se converteram. Eles foram lá dar o testemunho, não foram, eu ouvi dizer, não, essas pessoas foram lá para contar o que Jesus fez na vida delas, a experiência que eles tiveram. E também nós tivemos os pastores que estão abrindo igrejas aí no Oriente Médio, contando daquilo que está acontecendo. Então, quando você se sente nesse ambiente, fala, meu Deus, eu acho que eu não estou sendo crente de verdade. Existe muita coisa ainda que eu preciso crescer, que eu preciso amadurecer. E sabe, amados, nós vivemos numa realidade, a nossa realidade ocidental é muito diferente da realidade que nossos irmãos estão vivendo ali. Nós vivemos uma realidade de muito conforto. Olha que lugar gostoso que nós temos aqui com ar-condicionado. A igreja ali tem que sentar no banco de pedra, no meio de uma caverna, gente, porque é o que sobrou para eles. Mas para nós, às vezes, se o ar-condicionado está ligado, está muito frio. Ou não está, está muito quente. Porque a gente está tão acostumado com conforto e a gente não sabe lidar com sofrimento. A gente não sabe lidar com situações difíceis na nossa vida. Talvez quando você olhou ali para aquelas casas, como eu, quando eu estive andando ali, gente, o cheiro do chorume ali naquele lugar, eu fiquei imaginando como alguém pode criar os seus filhos aqui num ambiente como esse. Mas sabe, talvez você olhou e você ficou impactado, porque você tem uma casa limpinha, você tem um lugar, sabe, pode ser às vezes um lugar simples, um lugar, mas é um lugar abençoado, é um lugar limpinho, é um lugar que você não passa, e a gente está tão acostumado com esse conforto, que muitas vezes nós esquecemos daquilo que é viver uma vida de tomar a nossa cruz no nosso dia a dia. Como você está entendendo o que eu falo? E com isso, amados, eu não estou querendo fazer uma apologia ao sofrimento. Eu não estou querendo fazer, não, nós temos que ser todos masoquistas, nós temos que buscar sofrimento. Ninguém tem que buscar sofrimento, viu? Fala a pessoa que está do seu lado, não é para você buscar sofrimento. A palavra não tem esse propósito. Que aí tem gente que já vai para outro oposto. Então eu vou lá pegar uma cruz, eu vou carregar essa cruz. E aí chega lá no Dom Pedro subindo com cruz. O que é? Estou indo para a igreja. Essa é a cruz. Não, não é isso que nós estamos falando. Não é você querer buscar sofrimento para você. A questão é o seguinte, muitas vezes a cruz ela vai ser um processo que Deus vai usar na nossa vida para gerar coisas poderosas e sobrenaturais, porque a cruz ela é a maneira, a sabedoria de Deus, ela libera o poder de Deus, e talvez nós estamos vivendo uma vida desprovida de poder, porque não há cruz na nossa vida cristã, porque nós priorizamos o conforto. Então, quando nós temos a situação de escolher entre a cruz e o conforto, nós escolhemos o conforto. E a cruz é uma escolha. Jesus, ele ali no Getsemane, ele falou, Pai, passa de mim esse cálice. Ele não queria sofrimento. Mas ele disse, mas não seja feita a minha vontade, a tua vontade. O Senhor quer que eu tome essa cruz. Então, em obediência, você está entendendo? É diferente. Não é ser masoquista, mas é você entender os processos que Deus quer usar na sua vida para Ele poder edificar e poder produzir o poder dEle nas nossas vidas. Jesus, ele disse, se o grão de trigo caindo em terra não morrer, ele fica só. Mas se ele morrer, ele produz muito fruto. Se ele morrer, ele vai produzir muito fruto. E nós vivemos uma geração que não quer morrer. Nós vivemos numa geração que quer que a carne, o orgulho, sabe, o prazer seja idolatrado como um Deus. E nós precisamos viver essa realidade de entender que existem muitas coisas nas nossas vidas que precisam morrer. Existem muitas coisas nas nossas vidas que precisam ser transformadas. E nós só vamos conseguir experimentar o melhor de Deus se nós entendermos isso. Lá em Lucas 9, 23 a 25, Jesus ele falou uma coisa muito interessante. E essa é uma verdade para mim e para você. Dizia a todos, se alguém quer vir a mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la.
E quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se vier perder-se ou causar dano a si mesmo. Nós estamos vivendo uma geração que preza tanto conforto, que muitas vezes, quando nós temos a opção de escolher entre a cruz e o conforto, nós podemos cair no erro de querer escolher o conforto, ao invés de escolher o caminho que Jesus ele estabeleceu para nós na cruz. E quando nós decidimos não tomar a cruz, nós estamos decidindo não seguir Jesus. Quando nós tomamos a decisão de não tomar a cruz, nós corremos o risco, sabe, esse texto ele é muito interessante, nós corremos o risco de nos perdermos. Nós vemos uma geração hoje em que parece que as pessoas pensam que Deus te salvou para te dar o carro novo, para te prosperar, para te fazer resolver os seus problemas. E quando de repente os problemas não são resolvidos do jeito como nós queremos, nós viramos as costas. Eu não quero servir Deus, vou deixar de ir à igreja. Quantas pessoas que talvez eu e você conhecemos, que já estiveram no nosso meio, mas porque Deus não fez aquilo que eles queriam, na forma como elas queriam, no tempo que elas queriam, elas viraram as costas, porque elas não queriam a cruz, elas não queriam passar pelo processo. E muitas vezes, amados, nós precisamos entender que Ele é o Senhor, e muitas vezes esse processo da cruz, ele sempre tem algo abençoador a nosso respeito. Eu quero falar um pouquinho sobre o que aconteceu na vida de Jesus, para que nós possamos aprender a amar a cruz, para que nós possamos aprender a amar a cruz e não fugir dela, porque Deus ele nos ama e Ele quer nos dar o destino que nós sonhamos. Mas muitas vezes, para que nós possamos chegar no destino que sonhamos, nós precisamos passar pela cruz, assim como Jesus passou. Eu quero que você dê uma olhadinha comigo no texto em Isaías 53:10. Vamos ler esse texto profético. Eu acho muito interessante a forma como começa esse texto. Todavia ao Senhor agradou moê-lo. Vou ler de novo, falando a respeito de Jesus. Todavia ao Senhor agradou moê-lo. Poxa, será que Deus então é um Deus mau, que tem prazer em fazer as pessoas sofrerem? Vamos entender esse contexto e ver o que aconteceu na vida de Jesus. Fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. E verá sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho de sua alma, e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. É poderosíssimo esse texto, ele traz tanta riqueza de entendimento do que é a cruz. Quando a gente vê aqui, Deus, o prazer de Deus estava em que Jesus morresse? Não. O prazer de Deus estava no resultado que iria acontecer através da morte de Jesus. Porque nós vemos aqui, através da morte de Jesus, através dele ser moído, através dele ser partido, algo que havia dentro dele, quando ele foi quebrado ali na cruz, a vida dele foi liberada para nós, a vida eterna, o Zoe, foi liberado para que nós pudéssemos ter acesso à salvação. E quando Jesus morreu, depois que Jesus morreu, se iniciou um novo tempo, um tempo onde nós tivemos acesso à salvação, ao perdão dos pecados. Se hoje eu e você nós estamos aqui, foi por causa da cruz de Cristo, aquele sangue que foi derramado e que nos purifica de todo pecado, que faz de mim e você novas criaturas, faz de nós pessoas que são moradas do Espírito Santo.
O Espírito Santo ele não estava disponível a nós, mas quando Jesus morreu, quando ele foi quebrado, essa vida que estava escondida nele, ela foi liberada e ela atinge a minha vida e a sua vida. E esse poder foi tão intenso ali naquele momento da morte de Jesus. Mateus 27, ele fala daquele momento como um momento em que houve um terremoto. Quando Jesus ele morreu, entregou a sua vida, houve um terremoto. Houve um blackout, o céu se apagou. E a Bíblia fala assim que um poder foi tão intenso liberado que entrou nas cavernas, nas sepulturas, e as pessoas que estavam mortas ressuscitaram. Muitas pessoas que estavam mortas ressuscitaram na hora que Jesus morreu. Porque se rompeu um poder. Aí que está a grande sabedoria de Deus. E a alegria de Deus não estava no sofrimento. A alegria de Deus não estava no fato de Jesus ser partido. A alegria de Deus estava na vida. E é isso que nós precisamos entender. Que o foco de Deus na cruz não é a morte. O foco de Deus na cruz é a vida eterna, é a vida abundante. É algo sobrenatural, é algo muito maior do que a gente consegue dimensionar. Mas isso só pode ser disponível se nós passarmos pelo processo da cruz. A cruz é um processo que precisava ter acontecido. Como estão entendendo o que eu estou falando? Tudo que nós desfrutamos, e é interessante, amados, eu falei da ressurreição que aconteceu naqueles dias, e eu acho que deve ter sido muito impactante, de repente, algumas pessoas saindo dos túmulos e andando pelas casas, pai, voltei, mãe, voltei, aquele loucura, né? Mas sabe de uma coisa, gente? Esse poder continua hoje, porque esse poder está entrando hoje nas casas de paz, as casas que se abriram. Esse poder está ressuscitando aquela família que está sendo destruída. Esse poder está libertando aquela pessoa que estava presa nas drogas. Esse poder ele está levantando aquela pessoa que estava morta espiritualmente. E a vida de Jesus está entrando naquela casa. A vida de Jesus está entrando na sua casa, filho da paz. É isso que está acontecendo. É um poder muito maior do que a gente consegue dimensionar. Mas ele só pôde ser liberado depois que Jesus foi partido. Fala comigo, depois que Jesus foi partido. Por isso que a Bíblia fala que a cruz é loucura para o mundo. Porque o mundo pensava que naquele momento estava prevalecendo sobre Jesus. Aquelas pessoas que estavam tentando matar Jesus falaram, nossa, conseguimos calá-lo, conseguimos impedi-lo. Mal sabiam eles que esse era o plano de Deus, que Jesus fosse partido. Porque ele sendo partido, um poder foi liberado que não consegue ser dominado por força alguma. Um país muçulmano ali, um pastor ali da Líbia está falando, eles têm um nível de perseguição tão grande, eles estão ali com uma igreja de 2.000 pessoas ali no Iraque, gente, está acontecendo um avivamento ali na Síria, o nome de Jesus está propagado, e há uma manifestação poderosa, Jesus aparecendo para as pessoas, pessoas convertendo, pessoas experimentando milagres, porque esse poder não pode ser impedido. E ele não pode ser impedido, porque o corpo de Jesus teve que ser partido. Nessa perspectiva da cruz, porque Jesus ele é um modelo para mim e para você da vida que nós temos que viver a vida cristã. E eu quero falar sobre isso porque nós precisamos entender que a cruz é uma bênção para nossas vidas. Apesar de ser um processo doloroso. Lembra que eu falei? Jesus falou, passa de mim esse cálice. Mas ele escolheu a cruz. Ele se deixou ser quebrado. E nós podemos tomar a decisão de tomar a cruz. Nós podemos tomar a decisão de nos deixarmos ser quebrados. E deixar que esse poder de Deus possa fluir de dentro de nós. Ou nós podemos nos endurecer. A escolha é nossa. E eu quero falar um pouquinho sobre isso, sobre essa atitude, sobre a disposição do quebrantamento. Eu quero usar como figura os vasos quebrados da Bíblia. Eu quero usar como figura momentos em que vasos foram quebrados. E o que aconteceu? E primeiro,
Primeiro personagem que eu gostaria de falar, eu queria falar a respeito de Gideão, em Juízes 6. Quando um vaso é quebrado, fogo é liberado. Fogo é liberado. Vou falar um pouquinho, vou fazer um resumo da história de Gideão para você que está chegando aqui na casa do Senhor. Gideão foi um homem que fazia parte do povo de Israel, ele estava vivendo um momento de perseguição. O seu povo estava vivendo um momento de perseguição, de fome. Os midianitas haviam invadido ali, roubavam toda a colheita. E ele estava ali, uma vez, malhando trigo, e o Senhor apareceu para ele. Teve uma revelação do Senhor. O próprio Senhor Jesus apareceu ali, né, como o anjo do Senhor. E trouxe toda uma orientação. Falou assim, olha, Gideão, você vai ser o libertador de Israel. E ele começou até a usar uma série de desculpas, enfim, ele aceitou a parada. E ele convocou os homens, foram 32 mil homens que compareceram ali no exército. E Deus falou uma coisa muito interessante, ele falou assim, olha, muita gente, manda embora os covardes e os medrosos. Quem tem medo da guerra, quem tem medo de morrer, volta, pode ir embora, porque esse tipo de pessoa não serve para fazer parte do meu exército. E naquele dia, 22 mil homens foram embora. 22 mil homens com medo de morrer. 22 mil homens com medo da guerra. E eles, você que conhece a história, eles perderam a oportunidade de fazer parte do milagre de Deus. Eles perderam a oportunidade, porque eles não queriam morrer. Encurtando a história, sobraram só 300. E Deus deu uma estratégia para eles. Sabe qual é a estratégia? Vocês vão fazer o seguinte: peguem um vaso, coloquem fogo nele, coloquem uma tocha dentro dele e peguem uma trombeta. Eles se organizaram no arraial, em volta dos inimigos, que eram milhares e milhares, e eles 300. Mas sabe o que eles tinham? Eles tinham fogo dentro do vaso. Eles tinham o Senhor junto com eles. Eles tocaram trombeta, e eles quebraram o vaso, e eles pegaram fogo. E dessa forma, muito inusitada, muito diferente, eles venceram todos os seus inimigos. Eles venceram todos os seus inimigos, porque Deus, de uma forma sobrenatural, pelejou por eles. Porque eles decidiram quebrar o vaso. Onde que estava o fogo? Dentro do vaso. E o fogo só apareceu quando o vaso foi quebrado. E isso nos fala uma coisa muito importante, amados, sobre o quebrantamento nas nossas vidas. Se nós queremos o fogo que vence os nossos inimigos, nós precisamos entender que existe um processo pelo qual nós precisamos passar. Esse processo é a cruz. A cruz é o processo através do qual Deus quebra as nossas vidas. Deus quebra o nosso orgulho. Deus quebra a força do pecado na nossa vida. Sabe, amado, você que é filho da paz, eu vou falar uma coisa para você. Deus, ele quer te abençoar, Ele quer realizar aquele milagre, aquele desejo que você está colocando como alvo de oração. Mas mais importante que isso, Ele quer colocar você numa condição de liberdade plena. Ele quer te dar vida, Ele quer transformar a sua vida. Ele não quer só melhorar a sua vida, Ele quer transformar a sua vida e colocar dentro de você a vida dEle. E isso só acontece quando a gente decide o caminho da cruz, quando nós escolhemos abrir mão dos nossos conceitos, daquilo que a gente acredita, para realmente colocar em prática aquilo que nós estamos aprendendo ali na casa de paz, aquilo que você está aprendendo na palavra de Deus. Você que já serve ao Senhor há bastante tempo, talvez, amados, tem muitas áreas das nossas vidas que não foram vencidas, porque precisamos passar pela cruz. Porque até hoje não decidimos, ou não optamos pela cruz. Eu estava compartilhando que um casal novo convertido veio conversar comigo. E eles vieram falar assim, olha, nós queremos fazer todo o processo, o acompanhamento. E eles viviam a condição como as pessoas que não conhecem a Deus vivem. E eu apresentei a palavra do Senhor e falei assim, olha, o que Deus espera de vocês é santidade no relacionamento. Sexo é só para o casamento. E foi interessante porque eles tinham uma vida assim, já de intimidade, eles começaram a chorar ali.
Mas eles tomaram a decisão, falou, nós vamos abrir mão de viver a vida do jeito que nós estamos vivendo. Porque nós queremos a vida de Deus. Nós queremos edificar uma família. Recentemente eles me procuraram e falaram assim, pastor, nós estamos vivendo em santidade. E nós vamos nos casar em breve. Estão edificando uma família completamente diferente. Eles decidiram passar pela cruz. Eles decidiram colocar essa área em submissão a Deus. Amados, quero falar um pouquinho com os jovens, quero falar um pouquinho também com quem é casado. Hoje, nunca antes, nós vivemos um tempo onde as pessoas estão tão presas à imoralidade e à pornografia. Inclusive pessoas casadas. Mas sabe por quê? Não querem abrir mão desse prazer. Um prazer que está destruindo a sua família. Um prazer que está destruindo, às vezes, você. E a cruz é uma escolha. Abrir mão do conforto é uma escolha. Viver a vida de santidade é uma decisão que eu e você precisamos tomar e custa um preço, dói. Morrer não é fácil. Morrer não é fácil. Quantas pessoas hoje estão presas por demônios porque não conseguem perdoar? Estão aferradas a esse sentimento. E parece, gente, que quando a gente perdoa, a gente está perdendo. É mais ou menos esse conceito, porque parece que você está morrendo, você está fazendo papel de bobo, você está... Não, quando você decide colocar em prática aquilo que a palavra te fala, quando eu e você decidimos morrer para o nosso orgulho, quando eu e você decidimos morrer para a nossa carne, um poder sobrenatural é liberado sobre a nossa vida. Deus não quer fazer você sofrer, Deus quer dar a você vitória sobre os seus inimigos, mas o fogo ele só pode ser liberado quando o vaso é quebrado. Quando estou entendendo o que eu estou falando? Não é porque Deus quer fazer você sofrer, é que Ele quer fazer você ser vencedor. O que está fazendo você sofrer é o fato de você se aferrar ainda na sua vontade, na sua carne, nas coisas que você quer. E eu acho muito interessante, muito forte aquilo que aquele texto fala. Se você optar em não tomar dia a dia, e a cruz é uma decisão que nós precisamos tomar dia a dia, morrer é uma decisão que nós precisamos tomar dia a dia. Nós podemos nos perder, podemos causar dano a nós mesmos. O propósito da cruz não é a morte em si. O propósito da cruz é a vida que Deus quer liberar na sua vida. Por isso que Deus se agradou de moer Jesus. Porque Ele sabia aquilo que iria acontecer lá na frente. Como estão entendendo o que eu estou falando? Nós não estamos nas mãos de um Deus irado, um Deus zangado. Nós estamos nas mãos de um Deus amoroso, que usa a cruz como processo de nos dar vitória. Colossenses 2,15 diz, e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Onde que Jesus triunfou sobre seus inimigos? Na cruz. Onde eu e você nós vamos triunfar sobre os nossos inimigos? Na cruz. É na cruz. Ninguém gosta de morrer. Mas escolher morrer. Quando eu estou falando de morrer, gente, eu estou falando de morrer para nós mesmos. Não estou falando de você tirar a sua vida, certo? Quando você escolhe morrer para você mesmo, para que a vontade de Deus seja estabelecida na sua vida, aí começa a sua vitória. E não a sua derrota. Jovem, você não vai perder nada se você guardar sua vida em santidade. Pelo contrário, você vai ter uma família abençoada. Você vai ter uma história abençoada. Vamos seguir? Eu quero falar da história daquela mulher lá em João 12. Aquela mulher que quebrou um vaso de alabastro. E é muito interessante que ela chegou ali naquele lugar onde Jesus estava. E ela tinha um vaso. Ela quebrou aquele vaso, ela derramou aquele perfume, um perfume caro, que valia muito dinheiro, aos pés de Jesus.
Inclusive foi criticada pelas pessoas, falando, que desperdício você fazer isso. Você poderia dar aos pobres. Sabe uma das coisas que a gente aprende nessa história aqui? Que quando a gente decide se quebrantar, quando nós passamos pela cruz, quando nós deixamos a cruz operar em nossas vidas, uma unção é liberada para nossas vidas. A unção que está do Espírito Santo que está dentro de nós, ela flui. E eu acho muito interessante a forma como esse texto ali em João, ele descreve. E fala que quando ela derramou aquele perfume, o perfume encheu toda aquela casa. Toda aquela casa ficou cheirando aquele cheiro maravilhoso, daquele perfume caro. Sabe de uma coisa, amados? Quando nós decidimos morrer, nós não só somos abençoados, mas a nossa casa, ela começa a ser permeada com o perfume da unção. O lugar onde nós estamos, a nossa célula, vai ser um lugar da manifestação da unção, do óleo fresco do Senhor. Sabe, amados, eu me senti muito inspirado, porque vendo a realidade dessas pessoas que têm perdido a vida, têm experimentado coisas tão difíceis ali, a gente consegue entender por que acontece tanto milagre ali, por que acontece tantas coisas maravilhosas, por que acontece tanta revelação de Jesus para a vida daquelas pessoas, porque eles decidiram se quebrar, eles decidiram que vale mais a pena ter a vida de Jesus do que a sua própria vida. O pastor de jovens estava falando que numa das reuniões de jovens, um paralítico foi curado. O cara entrou numa cadeira de rodas e saiu de lá andando. Na verdade, ele estava correndo no meio do culto. Quando ele foi curado, ele começou a correr. Imagina, gente, jovem alegre, jovem festivo, né? Agora imagina jovem alegre, festivo, cheio do Espírito Santo, diante de um milagre. Foi aquela gritaria, aquela festa. Mas estava tão forte, o barulho ali dentro estava tão forte. Eu acredito que não seja só o barulho natural, mas o barulho da unção. Sabe esse perfume que encheu toda a casa? Ele começou a sair pela rua ali, e tinha um muçulmano que estava passando, e falou, meu Deus, o que está acontecendo? Que bagunça que é essa? Que gritaria é essa? Ele resolveu entrar ali na igreja, e ele entrou. Pensa, um muçulmano entrar numa igreja cristã, já começou o milagre aí. Ele entrou e tinha um menino de 15 anos ali na entrada, e ele falou, o que está acontecendo aqui? Ele falou assim, Jesus curou aquele paralítico que está correndo lá, ó. Está vendo aquele cara? Está correndo, ele era paralítico, entrou aqui na cadeira de roda. Ele falou, mentira, Jesus não existe. Jesus não existe. Ele falou, claro que ele existe. Ele está aqui, ele tá se movendo aqui nesse ambiente. E aquele cara falou assim, eu era jogador de futebol, eu machuquei minha perna. E desde então, nunca mais minha perna foi a mesma. Se Jesus existe, que ele cure a minha perna. O rapaz de 15 anos falou assim, pois não, Deus vai te curar é hoje, entra aí dentro, que você vai, entra aí dentro, entra aí, nós vamos orar por você. E esse menino foi lá, orou com ele, junto com mais 2 irmãos, e o cara foi curado na hora. O que aconteceu? Aquele muçulmano se converteu ao Senhor Jesus. Sabe o que está acontecendo? Muitas situações como essas, sabe por quê? Porque um povo decidiu viver uma vida de quebrantamento. Um povo decidiu viver uma vida de oração. Eu estava falando no culto da manhã. Um povo que ora é um povo quebrantado, que sabe que não consegue na sua própria suficiência, na sua autossuficiência, resolver os problemas. Sabe qual é o nosso problema? Muitas vezes, nós não oramos e nós estamos dando um sinal para os céus. Eu sei resolver os meus problemas, eu não preciso de você. Mas uma pessoa quebrantada, ela apresenta todos os dias diante do Senhor, fala, Senhor, sem Ti, nada posso fazer. Escolher o caminho da oração, escolher o caminho da cruz. Grande parte de nós estamos desprovidos do óleo, estamos desprovidos do fogo. Porque nós somos autossuficientes. Porque nós já sabemos fazer as coisas. Porque nós sabemos que nós vamos chegar em casa e nós vamos ter a comida, vamos ter o almoço. Vamos ter uma casa limpinha. Eu estava pensando hoje no final do culto. Nós precisamos tomar cuidado, amados, porque talvez o Senhor possa enviar perseguição, possa gerar um ambiente difícil, hostil, para tentar quebrar as nossas vidas, porque nós não queremos nos quebrantar.
Eu olho para a vida de Paulo. Nós tivemos lá na Turquia e nós tivemos um momento ali em Mileto. E foi um dos momentos mais impactantes que eu tive ali. Nós tivemos no lugar onde Paulo, ele se despediu dos discípulos, os pastores que ele formou ali em Éfeso. E lá em Atos 20, versículos 22 a 24. Olha que lindo que ele fala. E não eram só palavras bonitas. A cruz era o estilo de vida dele. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Eu não considero a minha vida preciosa em nada. A única coisa que eu quero é cumprir o chamado que Deus tem para a minha vida. É interessante que depois você vai ver ali que o profeta Ágabo e as filhas profetizaram e falaram assim, olha, se você for para Jerusalém, você vai morrer. Você vai morrer. E eles choraram, eles falaram assim, Paulo, não vá para Jerusalém. Mas ele foi, porque ele sabia que era isso que Deus queria dele. Ele não fugiu da cruz, ele não fugiu de morrer. Ele tomou a cruz, ele decidiu, a minha vida não é preciosa aos meus próprios olhos. E olha o legado que nós temos da palavra, daquilo que a gente viu da vida dele, daquilo que a gente se alimenta até hoje. Porque a morte desse homem, 6 anos depois, ele escreveu para Timóteo. E ele falou assim, Timóteo, lembra daquele dia que a gente se encontrou ali em Mileto? E eu falei que eu não considerava a minha vida preciosa aos meus próprios olhos, a não ser que eu cumprisse a carreira? Pois é, está chegando o tempo. Eu vou ser oferecido em oferta como uma libação. E que ele estava falando, chegou o tempo que eu sei que eu vou morrer. Mas uma coisa eu sei, eu completei a carreira. Eu guardei a fé. Eu completei a carreira. Sabe o que ele está querendo dizer? Eu vivi tudo aquilo que Deus queria que eu vivesse. Eu não fugi da cruz. Eu não fugi das dificuldades. Eu não fugi dos problemas. Amados, toda vez que nós temos, que Deus, Ele tenta nos colocar no processo onde nós somos quebrados, o projeto dele não é de nos fazer sofrer, mas o projeto dele é de nos usar de uma maneira poderosa. Se você nesses dias está passando por momentos difíceis, se você nesse dia está passando por momentos de cruz, se você nesse dia está passando por um momento de deserto, eu tenho uma boa notícia para você. Parabéns. Você está sendo preparado para ser usado por Deus. Parabéns. Porque coisas poderosas vão fluir através de você. Porque Deus, Ele não colocou, Ele não permite essa situação na sua vida só para te ver sofrer. Ele está produzindo algo poderoso que há de fluir, que vai sair de dentro de você. E você vai poder experimentar isso. Não seja como aqueles homens do exército de Gideão, que fugiram com medo de morrer e perderam a oportunidade do milagre. Digam como Paulo, eu não considero a minha vida aos meus olhos em nada preciosa, contanto que eu venha cumprir o propósito do Senhor. Senhor, eu me sinto quebrantado, está sendo difícil, mas eu não vou abandonar o Senhor. Eu estou contigo, ainda que eu tenha que morrer, eu escolho o Senhor. Eu escolho o Senhor. Amados, quando nós escolhemos morrer, nós abrimos a nossa vida para que coisas poderosas possam fluir através de nós. A última coisa que eu queria falar daquele momento lá em João 4, da mulher samaritana. Ela estava com aquele vaso e ela foi para aquele lugar para buscar água. E Jesus fala para ela, fala assim, se você crer, você vai beber numa água, e do seu interior vai fluir rios de águas vivas. Do seu interior fluirão rios de águas vivas.
Mas como que os rios de águas vivas vão fluir? Só vão fluir se o vaso quebrar. Os rios de águas vivas, eles vão fluir se nós permitirmos ser quebrantados por Deus. Existem muitas situações nas nossas vidas que a gente não sabe por que a gente passa. Mas sabe, depois que você passa, você pode ser um instrumento de inspiração para outras pessoas. Ouvindo a história daqueles homens e mulheres que têm dado a sua vida por causa de Jesus, eu me senti muito inspirado. Eu me senti, desafiado. Deus começou a transformar a minha vida. Muitas vezes o que Deus quer fazer é que a sua vida, no meio das dificuldades, seja uma fonte de inspiração e que alimente outras pessoas, que transforme a vida de outras pessoas também, não só a sua vida. Não só a sua vida. Existem experiências que Deus nos permite passar, que muitas vezes a gente não entende no princípio. Mas quando a gente olha para trás, eu e Elaine, por muito tempo, nós buscamos ter filhos biológicos. Nós queríamos, era um sonho do nosso coração. E por muitas vezes foi motivo da gente chorar. Por muitas vezes foi motivo da gente estar na presença de Deus. E com isso eu quero falar para você, é lícito. Cada um de nós precisamos, diante do Senhor, diante dos nossos desafios, nós precisamos colocar diante do Senhor e chorar e clamar. E você precisa insistir. E a parábola da viúva, ela fala sobre isso, de você insistir diante do Senhor e clamar por um milagre. Ele vem, muitas vezes ele vem e faz milagres. Mas existem momentos que Deus fala, eu não vou fazer. E esses são os momentos que a gente precisa morrer. Eu lembro que um dos últimos tratamentos que nós fizemos, nós conversamos e nós oramos diante do Senhor. Falou, Senhor, nós vamos fazer essa tentativa. E se não der certo, nós vamos entender que é um não do Senhor. E quando não deu certo, foi muito difícil. Foi muito doloroso. Foi o momento em que nós fomos quebrados. Mas a partir daí se abriu uma perspectiva nova na nossa vida, que foi a adoção. E que riqueza, quantas coisas maravilhosas Deus acrescentou na nossa vida, daquilo que eu aprendi dele. Quantas coisas eu tive de revelação de quem Deus é, da paternidade de Deus, através daquilo que eu pude experimentar, sendo um pai adotivo, da Elaine sendo uma mãe adotiva. Eu estava compartilhando esses dias atrás. Se eu tivesse a oportunidade de voltar atrás e escolher o caminho pelo qual eu pudesse passar, eu escolheria passar pelo mesmo caminho que o Senhor me fez passar. Porque eu não consigo ver a minha vida hoje sem os nossos filhos. Sem os filhos que Ele nos deu. Da forma como Ele nos deu. Não foi do jeito como nós queríamos inicialmente. Mas para nós foi melhor. Para nós foi o melhor. Muitas vezes, amados, nós nos aferramos em algumas coisas e nós não queremos morrer. Nós precisamos insistir com Deus até que, de repente, Ele fala para você, fala, não, eu não vou fazer. Esse é o momento de nós nos quebrantarmos diante dEle. A mulher samaritana fala dessa experiência das águas vivas fluírem de você. E eu quero encerrar essa ministração falando sobre um conto hindu. Diz que um fazendeiro, ele tinha 2 vasos. Ele tinha um vaso inteiro e ele tinha um vaso quebrado. Ele tinha um vaso rachado. E todas as vezes, todos os dias, ele colocava os vasos na sua carroça, um de cada lado. Ele ia até o rio. Ele chegava no rio, ele enchia os 2 vasos de água. E ele voltava para casa. E lógico, aquele vaso que estava quebrado, o que acontecia? Ia vazando a água, ia vazando a água, ia vazando a água, ia vazando a água. E quando chegava ali na fazenda, um vaso estava todo cheio. E o outro vaso tinha só um pouquinho de água. E o vaso cheio falou assim, está vendo? Estou cheio de água. E você,
vazou tudo. E isso aconteceu por muitos dias, muitos dias, muitos dias. E até que um dia aquele vaso quebrado, ele começou a sentir mal. Ele falou assim, para que eu sirvo? Para que eu sirvo se eu nunca consigo chegar com quantidade de água aqui dentro da casa, na fazenda? Aqui o vaso cheio, ele traz a água e alimenta, dá para regar as plantas, dá para os animais e tudo mais, para servir para casa, mas qual é a minha utilidade? Como um vaso quebrado. E um dia esse vaso quebrado chegou para o dono e falou assim, por que você faz isso comigo? Por que você faz isso comigo? Por que você deixa eu ser um vaso quebrado? Por que você me leva todo dia para buscar água? Ele falou assim, amanhã quando nós formos buscar água, eu vou te explicar. E aí mais uma vez ele colocou os dois vasos, o vaso quebrado e o vaso cheio. Ele foi caminhando até o rio, encheu de água. E ele foi voltando e o vaso foi vazando, 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 vazando. E no determinado momento ele falou assim, você não falou que ia me explicar o porquê? Ele falou assim, dá uma olhadinha para trás. E o vaso viu essa foto aqui. Essa foto aqui. O caminho pelo qual ele passava. Estavam regando aquelas plantas. O fazendeiro falou, eu plantei sementes na beira do caminho. E você é útil para mim, porque você é um vaso quebrado. E você fez desse caminho um caminho mais bonito. A sua vida alimentou, liberou vida para outras pessoas. Sabe, amado, se fosse eu e você, se tivesse diante de dois vasos, um vaso quebrado e um vaso bonito, qual dos dois você iria escolher? Provavelmente você ia escolher o vaso bonito. Mas Deus escolhe os vasos quebrados. Deus escolhe os vasos quebrados. E às vezes Ele pega os novos, sabe para quê? Para quebrar. E para fazer de novo. Para quebrar. E para fazer de novo. Porque Deus ama os vasos quebrados. Vamos ficar em pé?